Fala devs, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem, tá bom? Mais um vídeo para esse canal. Agora eu estou aqui no ambiente Linux e vamos trazer uma novidade aqui para o canal. Hoje eu vou ensinar vocês a como vocês podem estar instalando o Flutter, ou seja, o Flutter que é responsável por diversas aplicações espalhadas. Até mesmo quando a gente vê aquele ícone ali meio azul, um layout um pouco azul, a gente sabe que ali a pessoa desenvolveu um Flutter. E hoje o Flutter a gente sabe que não é somente para o Android, existe diversas aplicações, seja para Android, web e desktop. Só que vamos trabalhar para o Android, lembrando que todo o mesmo código do Flutter já serve para o iOS, ou seja, se você estiver em um ambiente do Mac, ele também vai funcionar e a instalação é um pouco similar, porque ambos têm um terminal. Já trago aqui que o Flutter Dev, a documentação oficial do Flutter, ele passou por uma reformulação, tá bom? Normalmente, no próprio link já vinha docs e tinha um passo a passo e você ia instalando. Não tinha essa aba como Android, Web já era a aba e você já ia instalar. Eu estou no Linux, lembrando que para o Windows é preciso do executável e também alguns comandos, por exemplo, do Git, tá bom? E no Linux a gente tem quase tudo instalado, tá bom? Eu vou seguir passo a passo para vocês poderem fazer da mesma maneira, porque lembrando, eu uso a distribuição Linux Ubuntu e vocês podem usar outras versões. Então, talvez, se eu seguir a documentação oficial, pode ser que alguns passos que a documentação está te exigindo aqui, ela não vai ser suportável, tá bom? Então, eu já trago aqui alguns comandos, tá bom? Eu tô até com eles aqui aberto. O editor de texto, tá bom? Só um minutinho. E aí, o que acontece? O Linux, ele já vem com quase tudo instalado. O que é que não vem instalado no Linux? Mas aí vocês não precisam se preocupar, mas só se vocês realmente quiserem algum projeto, tá bom? Algum projeto, e aí sim vocês iriam precisar do Git. E aqui a gente pode pesquisar Git, tá bom? E aí a gente pode ir no site oficial. Se você tiver no Windows, ele vai gerar aquele executável que é só você escolher a sua versão, se é 32 bits, 64 bits. E por fim, e o Mac a gente sabe que também é por comando, tá bom? Se você tiver aqui, já tem aqui, ele já vai instalar automaticamente para você. E no Linux não é mentira, tá bom? Eu vou abrir aqui o terminal, tá bom? E aí vocês vão entender direitinho, tá bom? Estou aqui com o terminal. Vou abrir, ok? Abrir o terminal e vou dar o comando git. Vocês vão ver que ele já está instalado na minha máquina, tá bom? Estou usando a versão, essa versão aqui, ó, 2x, tá bom? Vocês precisam instalar essa versão, tá bom? Eu vou dar aqui um comando, que é esse comando aqui, ó. Caso vocês não tenham instalado, vocês precisam atualizar, mas esse comando é exclusivo para quem estiver utilizando o Linux. Se você tiver um Windows, então espere mais um pouco, vai sair um vídeo no canal falando diretamente no Windows 10, tá bom? Eu dou aqui o comando e ele deu justamente isso, porque o que acontece? Deixa eu só dar um sudo, tá bom? Botar minha senha. E aí, apt-get install git. Ele está instalando novamente, sim, porém, se vocês perceberem, eu já tenho um git instalado, ele apenas está processando. O que acontece? Ele está atualizando, se eu der um git version, ok, ele já instalou, e tanto que ele já instalou até outra versão, ok, ele já atualizou. E aí a gente pode dar esse comando, ok, porque aí ele já vai adicionar nas variáveis de ambiente, tá bom? Ele está fazendo esse processo, tá bom? Tanto que ele me pergunta se eu desejo cancelar ou continuar, tá bom? É a mesma coisa, não mudou nada. Tanto que ele me diz a versão que ele está instalando, tá bom? Se eu der um git de novo, ele sem problema tá aqui. E também a estrutura de como você deve usar o Git, tá bom? Feito isso, vou fechar aqui o terminal, a gente já pode seguir, ok?
Vamos abrir o terminal novamente. E aí vocês têm duas alternativas. Vocês têm duas alternativas. Pode ser tanto pelo wget, ok? Que eu vou mostrar para vocês. Assim como também o git clone, que é justamente por causa do git, tá bom? Eu vou estar aqui mostrando para vocês, abrindo o terminal novamente, ok? Terminal. Eu preciso navegar em cd downloads, tá bom? E aí eu vou copiar esse comando, quero que vocês façam o mesmo, tá bom? E aí ele vai estar baixando de forma wget, porque o wget a gente sabe que ele está lendo, né, o site oficial do Linux, Linux não, do Flutter, voltado para o Linux, e está baixando as dependências. Posso até tá mostrando a pastinha de downloads para vocês poderem ver que ele está fazendo o download, tá bom? Ó, ele já fez o download, tá bom? E aqui, se vocês perceberem, ele gerou uma, porque eu já tinha uma aqui instalada, tá bom? E eu já tenho um Flutter instalado, só estou mostrando aqui para vocês, porque o Linux, ele permite isso, você mostrar o passo a passo novamente, tá bom? E aqui novamente, a gente podendo voltar para o terminal, ok? Qual é o próximo comando? Aí é o que eu falei, a gente tem a outra alternativa, ok? Que é baixar essa versão. Eu vou só mostrar aqui para vocês, como ele não vai dar problema. Ó, ele está clonando, tá bom? Ele está clonando um repositório sem nenhum problema, ok? Aí vamos dar sequência, tá bom? Só um minutinho que ele está descompactando, ok? Se vocês quiserem, eu deixo esse passo a passo para vocês. O próximo comando é... Eu já tenho essa pasta, tá bom? Que é justamente esse development. É um diretório que eu estou criando. mkd serve para criar tanto diretório quanto pasta, ok? -p que é justamente por causa do diretório. E esse tiozinho que vai ficar no sistema, ok? Se eu der o comando, ele já vai reclamar porque justamente ele já está lá, ok? Mas ele criou de qualquer maneira, entendeu? Se eu der um flutter, ele não vai dar problema, porque ele já está instalado, ok? Vou até o terminal mais para cá para vocês poderem visualizar. Vou limpar aqui. O próximo comando é isso daqui, ó. Lembra que a gente baixou o Flutter, ok? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo esse arquivo, lembrando que o nome do arquivo que eu estou é um pouquinho diferente, justamente porque eu tenho vários o quê? Várias pastas de Linux, ok? Ou de Flutter. Então, para a gente poder seguir adiante, a gente pode jogar esse comando. Ele vai demorar um pouquinho, tá bom? Se ele der algum erro, é porque ele está justamente, ele está indo pasta por pasta e vai dar permissão negada, porque essa pasta já existe e já está lá o Flutter. Eu só estou mostrando esse passo a passo aqui para vocês, tá bom? Pronto. A próxima pasta que a gente, o próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai jogar, ok, as variáveis de ambiente do Linux, ok? Aqui ele já vai passar todo o passo a passo. Tanto se eu der um nano, a gente dá um vi ou nano, tá bom? E eu botar um tio.bash rc, eu não sei se ele vai funcionar de primeiro. Pronto, funcionou. Ele vai mostrar justamente o caminho de tudo que a gente tiver postando. E aí, ó, vejam que mesmo assim, ele não era para ele fazer isso, mas ele fez. Ele colocou as variáveis de ambiente do Flutter várias vezes. Depois eu até posso remover isso. Não vai me causar problema, ok? É como se eu estivesse refazendo todo o processo novamente. E a mesma coisa a gente vai fazer para o Android Studio. Ok? O Android Studio. Aí, quando vocês podem abrir essa parte, lembrando que é um comando bem simples, tá bom?
ela fica na raiz, ok? Ela fica na raiz. E assim, eu uso a Ubuntu na versão 24, ok? Vocês precisam descobrir qual a versão de vocês e pesquisar aonde fica a raiz de variável de ambiente, porque no Windows é muito fácil. Você vai lá nas configurações do sistema operacional do Windows, qualquer Windows, o 10, o 7, o 8, o 11, e aí você vai lá na variáveis de ambiente, tanto de sistema quanto do variáveis do usuário, e adiciona justamente ali. Você adiciona o patch, o patch, que é o caminho, ou se você preferir, você já joga lá o caminho, né? Que é justamente aquele caminho, disco C, /bin e o caminho como um todo, ok? Aqui não. Aqui justamente por se tratar de um ambiente um pouco corporativo, como Linux e Mac, já são sistemas um pouquinho diferentes. Então, por isso que você tem que procurar. E como eu disse, já vem o Nano instalado, o Vim e o Vim. Aí você decide como que você prefere, tá bom? Em seguida, para você dar um reset, você usa esse outro comando. Ok? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem justamente pausar o vídeo e assistir. O outro que a gente vai fazer é justamente esse processo aqui. Agora a gente vai instalar o Android Studio por comando. Por quê? Porque às vezes o próprio Android Studio tem um probleminha aí. Então, se a gente fizer diretamente aqui, ele vai procurar a versão mais recente. Tanto que ele está lá fazendo download. Eu posso até clicar se eu quiser ver qual é o que eu estou fazendo download. Espera um pouquinho, tá bom? E aí esse mesmo processo que a gente fez no Flutter, a gente pode fazer aqui, ok? Antes disso, eu vou também estar ensinando a como vocês podem validar o que vocês precisam estar instalando no Flutter, tá bom? Só um minuto. Deixa eu só concluir a instalação, tá bom? Concluiu. E aí, no Flutter, caso tenha dado certo, você vai poder dar esse comando aqui. Lembra que eu reiniciei, ok? E aí vocês dão um Flutter dot. E aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ele vai olhar o Flutter instalado, o teu sistema operacional, perdão, eu falei que era 24, na verdade é 22, perdão. Ele vai olhar tudo que está instalado, se está em português, ok? Em seguida se está o Android Studio, que é justamente o que eu já tinha instalado, ok? E aí ele vai ver o navegador, tá bom? Ele vai também ver a versão do Android Studio, ok? No caso aqui é porque é o device que eu instalei, que é o SDK. Já vocês instalam o SDK, ok? O Android Studio, o VS Code, que já a gente vai mostrar para vocês. Dispositivos, tá bom? Esses dispositivos é justamente duas carinhas peça-chave. É o Google Chrome, tá bom? E o Linux, porque lembra, o Flutter, ele é multiplataforma, então você consegue desenvolver o mesmo teu código para outras plataformas. E por fim, ele disse que justamente você tem acesso à network, ou seja, à internet. E aí, quando você rodar esse comando a primeira vez, ele vai aparecer alguns erros. Como a gente seguir em sequência, ele vai apontar o Android Studio, que não vai ter instalado, o Visual Studio Code, ok? E o SDK do Android. É isso que ele vai apontar, ok? E aí a gente faz esse mesmo processo. Eu não sei, justamente porque a gente baixou tanto o Android Studio, que aí eu vou só validar com vocês se ele vai funcionar. Se ele não funcionar, tudo bem. E aí, o mesmo comando que eu dei para jogar nas variáveis de ambiente como esse, se vocês preferirem, eu posso estar aqui demonstrando também, mas eu acredito que seria melhor vocês navegar aqui, tá bom? Vocês dão um nano, e aí eu vou até deixar aqui para vocês, tá bom? Vocês, após a instalação do Android Studio, vocês copiam esse caminho, ok? Em seguida, o Android Studio vai estar instalado, ok? E aí, como é que eu faço para justamente saber se o Android Studio está instalado? Vocês vêm no terminal e digita Android Studio. Ele vai abrir uma telinha. Aí ele vai instalar a primeira vez, você vai
permitir, e vai aparecer algumas coisas. E aí você dá permissão. E aí justamente o SDK é aqui. Ele provavelmente não vai estar instalado algumas desses componentes. O SDK Tools você precisa estar instalado. Assim algumas coisas de update se vocês desejarem, ok? Aqui não, porque provavelmente aqui é para o sistema Windows, ok? E aí vocês fazem o que vocês quiserem. Beleza, Gessé. Agora eu quero criar um dispositivo. Como é que eu faço um emulador? Vocês vêm aqui em Virtual Device. Vejam que ele já vai criar um por padrão, que no caso foi esse meu que ele criou. E esse outro eu criei por causa de um projeto que eu tenho, ok? E vocês clicam no mais. E aí vocês escolhem como vocês desejam o dispositivo. Se tiver já instalado, você apenas dá um next. Se não, você pode baixar, tá bom? A versão, o SDK imagem, as outras imagens, tem várias versões. E aí você clica no próximo. E aí vocês dizem se vocês querem chamar desse nome. E aí vocês botam a maneira que vocês desejam. E aí finish, ele vai fazer a instalação. Quando você voltar aqui, ele vai aparecer aqui. E para inicializar, você aperta isso daqui que ele vai inicializar um emulador, ok? Dessa maneira aqui. Pronto. E aí, o que é que vai acontecer? Provavelmente ele não vai aparecer o Android Studio lá na áreazinha de trabalho ou na área quando você for pesquisar. Aí o que você tem que fazer? Você precisa dar esse comando aqui, ok? Vou até sair aqui. Se vocês tiverem copiado o caminho, vocês podem copiar, tá bom? Em seguida, vocês dão esse comando. E aí, vocês copiam esse trecho, tá bom? Até em categories, que é desenvolvimento. Até aqui, ok? E aqui é o nome do usuário de vocês que está no Linux. Vocês colocam, ok? Após isso, o que é que eu faço para sair? Se eu tiver alterado qualquer coisa aqui, eu dou um Ctrl X e aí ele vai perguntar se eu desejo alterar os arquivos. Você diz que sim. E aí em seguida, ele vai salvar o arquivo. E aí o que vai acontecer? Depois, vocês vão ter que dar esse comando aqui, tá bom? Outro comando que vocês vão ter que dar após o Flutter Doctor, se tiver tudo instalado no Android Studio, o que vocês vão precisar instalar? Vocês vão precisar instalar as licenças do Android Studio. Vocês dão esse comando aqui, ó, Flutter Doctor Android -license. Provavelmente eu já tenho, ó, como ele está dizendo que eu já tenho essa licença, então eu estou apto, ok? Tanto que ele diz que licença não foi encontrada. Aí ele vai perguntar, você diz que sim, no caso é o Y, ok? Só lembrando é Y. Em seguida, beleza. E aí vai ficar faltando só quem? O VS Code. Aí vocês dão esse outro comando aqui, provavelmente eu já tenho, ok? Eu já pedi minha senha. Ele não permitiu porque eu já tenho o Visual Studio Code criado. Agora, ou instalado. Agora, como é que eu faço para inicializar um projeto do Flutter? Ok. Eu vou daqui navegar em documentos, tá bom? Documentos. Tá bom? Para navegar desse jeito. E aí, o que ele vai acontecer? Eu vou criar um Flutter Create New Test. Pronto, ele está criando o projeto, ok. Vejam que aí o que vai acontecer? Eu posso abrir o código. Como é que eu faço para abrir o código? Eu dou um code, ponto, e aí ele vai abrir o Visual Studio Code. Ele vai abrir o Visual Studio Code, ok. Ele já identificou que existe alguma coisa aqui. Tá bom? Tanto que eu deveria ter o quê? Eu deveria ter navegado aonde? CD, New Test,
Coach. Eu devia ter feito isso. Aí sim, agora sim. Mas parece que abriu outro Visual Studio Code. Eu vou até fechar aqui para não dar problema, ok? E aí, se a gente ver aqui, a gente vai ver o códigozinho do Flutter, tá bom? A gente está visualizando. E agora, como é que eu faço para inicializar o Flutter? Flutter 1, run, tá bom? E aí ele vai rodar aonde? Ele vai rodar no emulador, ok? Só aguardando. Ele está instalando. Lembrando que às vezes dá alguns erros, mas não se preocupa, tá bom? Que é justamente tem várias versões dos SDK, tá bom? Então isso não tem problema, ok? Então tá compilando, aguarda só um pouquinho. E outro detalhe, quando você tem um projeto muito grande, a cada biblioteca que você vai instalar aqui, é só uma explicação do quanto ele está instalando. Você diz Flutter pub add, aí ele vai adicionar a biblioteca do Flutter, uma biblioteca qualquer, pode ser de notificação, pode ser de Firebase, qualquer coisa. E aí com isso ele já vai atualizar, ok? Ó, pronto, ele rodou, vamos abrir aqui o emulador, olha só que interessante, ele já está aqui, ok? Se eu apertar ele vai, né, o evento que já vem criado justamente, tanto que o Flutter, ele não tá tão azul assim, mas antigamente, eu já desenvolvi há bastante tempo o Flutter, ele tinha um íconezinho, um Echo Bar aqui, só que este bar agora é um maisinho, e aqui era um minuzinho, tanto que mudou, mas assim, a estrutura é a mesma, ele só mudou a corzinha do layout por padrão, que aqui era bem um azul bem chamativo. Então o vídeo é esse, pessoal, um vídeo assim mais para instalação. Mais tarde eu trago atualizações no Windows, tá bom? Se tiver dado qualquer erro, por favor, pause o vídeo, veja novamente ou me assine nos comentários que eu estou disposto a ajudar, tá bom? Porque eu entendo que no Linux é um pouco mais complicado de você estar utilizando para ambiente de desenvolvimento, porque apesar de existir os comandos do Linux, que são esses que eu posso estar deixando na descrição para vocês, justamente às vezes pode não funcionar, tá bom? Então se inscreva, deixa um joinha, ative o sininho das notificações e vídeos também de aplicativos ou widgets vai estar chegando no canal para vocês estarem desenvolvendo o aplicativo de vocês, tá bom? Até a próxima.